Gravando. Vamos dar início, senhoras e senhores, boa noite, né? É com grande alegria que o Centro de Estudos Rurais e Urbanos, CERU, da Universidade de São Paulo, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade, PPG-PACS, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, os recebem para o 47º Encontro Nacional do CERU, evento que este ano, em virtude, né, da situação de pandemia, é realizado virtualmente, nos dias 3, 4 e 5 de novembro de 2021. O CERU foi fundado em 1964 como uma sociedade civil sem fins lucrativos, reconhecida como de utilidade pública federal e estadual, com sede no prédio das Ciências Sociais da Universidade de São Paulo. Tem a finalidade de desenvolver pesquisas, promover a formação de pesquisadores, organizar encontros de estudiosos de formações diversas e colocar à disposição dos pesquisadores sua biblioteca e documentação para facilitar o trabalho científico. Mas é reconhecidamente... Olha, eu tinha praticamente desistido, mas se tiver uma oferta, eu posso voltar a pensar. Que fechem os seus microfones. Eu não recebi. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo fechar. Então, como é que eu faço para assistir a conferência? É o Roberto. Então... Um minuto, deixa eu continuar aqui. Certo. Eu vou olhar, então, e eu te dou uma resposta. Tá bom? Fala. Retomando, né, o CERU, ele foi fundado em 64, né, no prédio das Ciências Sociais da Universidade de São Paulo, e tem a finalidade de desenvolver pesquisas, promover a formação de pesquisadores e organizar encontros, né, de estudiosos de diversas formações, e colocar à disposição dos pesquisadores a sua biblioteca e documentação para facilitar o trabalho científico. É reconhecido pela USP como um núcleo de apoio à pesquisa, realiza um trabalho integrado entre professores e alunos no âmbito de diversos convênios e contratos, né, com entidades governamentais e não governamentais, nacionais e internacionais, o que tem possibilitado o desenvolvimento de pesquisas nas diversas áreas do conhecimento. O Encontro Nacional do Centro de Estudos Rurais e Urbanos é uma realização de pesquisadores para apresentação e discussão de resultados de pesquisa e questões metodológicas. E nesta 47ª edição, tem como tema Cidades, Memórias e Transformações, contando com a parceria da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, da Associação Nacional de História, seção, né, Rio de Janeiro, e da editora Cravo. Nessa noite, a abertura do evento é realizada oficialmente por meio desta conferência, que será proferida pela professora doutora Eva Alterman Blay, e mediada pelo professor doutor Mário Antônio Eufrásio, diretor executivo do CERU. A professora Eva Blay possui graduação, mestrado, doutorado e livre docência em Sociologia pela Universidade de São Paulo, fez pós-doutorado na École de Hautes Études en Sciences Sociales, em Paris, com apoio da FAPESG, desculpa a pronúncia, professora. Foi consultora da Interregional Advisor for the Advancement of Women no escritório das Nações Unidas em Viena, foi fundador e presidente do Centro de Estudos Rurais e Urbanos, né, o CERU, na década de 60, fundou o Núcleo de Estudos da Mulher e Relações Sociais de Gênero, do qual foi coordenadora científica, foi a primeira presidenta do Conselho Estadual da Condição Feminina do Estado de São Paulo, na década de 80, e senadora da República na década de 90. Atualmente é professora titular sênior da Universidade de São Paulo
indicada para exercer a função de assessora sênior do reitor junto à reitoria da Universidade de São Paulo. Coordena o USP Mulheres na ONU, é membro da Câmara Técnica Interdisciplinar da Mulher do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, publicou livros e artigos sobre questões urbanas, habitação operária, participação política da mulher, violência contra a mulher, feminismo e masculinidade, imigração judaica, é membro de várias associações científicas internacionais e nacionais, consultora de investigação do grupo Mulheres, Cultura, Ciência, Letras e Artes, da Cátedra Convidada Infante Dom Henrique para Estudos Insulares, Atlânticos e Globalização, e em 19 de outubro de 2018 recebeu o título de professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Bom, depois desse currículo, né, maravilhoso, eu desejo a todos, né, um excelente evento, e eu passo a palavra agora ao nosso anfitrião, o professor Dr. Mário Antônio Eufrásio, para que declare aberto esse evento, né, e faça as honras da casa junto à professora Eva, mediando a sua conferência. Por favor, professor Mário. Gente, é uma grande satisfação, uma dupla grande satisfação estar recebendo a professora Eva Blay nesse evento que é o 47º Encontro Nacional de Estudos Rurais e Urbanos promovidos pelo Peru e que marca digamos, a entrada do Peru nesse meio moderno de realizar encontros online, né? Nunca tínhamos feito isso, graças ao esforço, eu diria, inaudito da professora Azeite, da professora Atlética, que estamos conseguindo dar esse passo, né? E, ao mesmo tempo, receber com grande satisfação, com grande alegria, a professora Eva, que foi uma das fundadoras do CERU, junto com a professora Marisaura Pereira de Queiroz, em fevereiro de 1964. A Eva, no fundo, está sendo recebida na casa dela. É nós que devemos gratidão e ficar honrados pela presença da professora Eva e aceitar vir proferir uma conferência de inauguração do nosso 47º encontro. É com orgulho, com satisfação, com um sentimento de profunda gratidão que nós recebemos essa colega que teve um papel tão importante, né, no Departamento de Sociologia durante anos, né? Foi, inclusive, uma coisa que a Isabela não destacou, ela foi a segunda chefe do departamento, aquela que conseguiu trazer ao Departamento de Sociologia uma pacificação de perfis de pessoas bastante diferentes que muitas vezes acabavam se digladiando sem acordo. A professora Eva teve uma atividade, eu diria, diplomática e de grande acuidade política. Bom, não é à toa que seguiu a atividade política profissional depois, porque desenvolveu um traquejo, uma capacidade de conciliação e de convergência de pontos de vista num departamento que estava quase que consagrado quando surgiu. O departamento veio de uma divisão do Departamento de Ciências Sociais, em 1987, em situação bastante difícil entre os seus membros. A professora Eva teve 2 mandatos, né, como chefe de departamento, e os desempenhou, tornando o departamento uma casa habitável, respirável, em que as pessoas se sentiam em casa. Devemos isso à professora Eva, uma convivência interna, e mais que isso, deu densidade acadêmica ao departamento. Ela fundou a nossa revista. A revista Tempo Social só surgiu graças aos esforços de resolver os problemas que há muito tempo tinham se juntando para que a gente conseguisse editar uma revista no departamento. Ela criou e levou adiante essa revista,
de certa forma, foi digamos, a pessoa que deu condições para que tivéssemos esse meio de atuação no campo acadêmico também, além das suas várias realizações no campo institucional. No campo acadêmico, não precisamos dizer muita coisa, todo mundo sabe. O professor Eva introduziu temas e tópicos de pesquisa que ainda não haviam sido explorados até a década de 70, até a década de 80. É uma pioneira, né, nesse sentido, e devemos a ela um exemplo de carreira acadêmica. Hoje, a síntese pequenininha de currículo que a Isabela fez do seu currículo, talvez nem espelhe a densidade do papel que a professora Eva desempenhou entre nós e continua desempenhando, né? Então, é com grande satisfação que a gente recebe no CERU a professora Eva Blay fazendo a conferência inaugural, né, desse evento, e é para nós motivo de grande honra. Tenho certeza que todos terão a atenção despertada e concentrada nas palavras da professora Eva, que sempre faz intervenções pertinentes e com contribuições importantes. A desse ano não será certamente diferente. Então, declarando abertos os trabalhos desse 47º encontro, já começou, né, agora há pouco, passo a palavra com orgulho à professora Eva Blay para a sua conferência inaugural. Obrigado por ter aceito, professora Eva. É para nós um motivo de orgulho, é uma honra recebê-la no CERU mais uma vez. Professora Eva, acho que o seu microfone está fechado. E agora abriu. Isso. Tá bom. Então posso começar? É interessante, eu quero agradecer muito a Zeila ter me dado esse trabalho, porque a gente aceita, mas depois fica preocupada, né? Se vai ou não vai desempenhar. Eu estava conversando com a minha neta e com a minha irmã e disse, engraçado, já são meio século ou mais que eu trabalho, que eu apresento, e ainda hoje eu continuo nervosa, continuo tensa, porque quero apresentar sempre alguma coisa nova, algum trabalho novo. E o Mário Eufrásio, ao me apresentar, me deixou muito comovida, porque nunca imaginei que ele fosse falar tudo que ele falou. Eu agradeço muito, acho que ele exagerou e realmente um colega, né? Mas pelo visto ele acompanhou muito do meu trabalho e eu mesma tinha esquecido coisas tão importantes como a nossa revista, né? O que significava 30 anos atrás lançar uma revista. Bom, isso posto, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade e quando eu propus para as colegas 3 temas, elas escolheram que eu falasse sobre ciência, política e universidade. Extremamente oportuno este momento para que eu possa falar sobre ciência, política e universidade. E por que eu digo isso? Porque você já pode passar ao próximo quadro, por favor? Eu digo isso pelo seguinte, nós estamos vivendo um momento de obscurantismo total. Nós estamos vivendo um momento contra a ciência, contra o saber, contra as vacinas, contra todo o saber.
Então, é extremamente importante usar a nossa voz, usar todo esse nosso espaço para abrir contra esse obscurantismo. É só a ciência que poderá fazer com que o Brasil avance. Só a ciência é que poderia ter evitado que 600 mil pessoas morressem. Porque só a ciência é que permite que a gente faça vacinas, que a gente tenha laboratórios, que a gente tenha conhecimento. E nós estamos vivendo um momento terrível, que eu espero que seja o crepúsculo deste governo, um crepúsculo para que nós possamos abrir novamente o espaço e destinarmos verbas para a universidade. E aí eu quero lembrar a vocês, a universidade e a ciência dependem da política. É a política que corta verbas, é a política que corta termos como gênero. O mundo inteiro está trabalhando a questão de gênero, mostrando como o gênero é importante para as descobertas, para os remédios, para a história. E no Brasil, hoje, não podemos falar em gênero. O termo foi excluído do currículo escolar. Realmente, se isso não significa voltar à Idade Média, que nós, acadêmicos da Universidade Rural do Rio de Janeiro, do CERU e da Universidade de São Paulo, para não citar todas as outras universidades, nós vamos vencer. Nós vamos vencer com ciência, com universidade, através de uma nova política. Isso posto, eu quero, então, passar para o seguinte. O que tem o CERU que vê com tudo isso? O CERU tem o seguinte, e aí, atenção, apesar de que eu estou falando, pode passar, já estava certo, apesar de que eu estou falando alguma coisa que aconteceu há mais de 50 anos, porque o CERU tem mais de 50 anos, eu quero recordar para vocês o que eram as ciências sociais e como nós tivemos que desmembrar as ciências sociais em sociologia, antropologia e ciência política. Que houve um momento em que isso tudo estava junto, como está aqui nesta figura tão bonitinha, né? De tudo entrelaçado. Mas atenção, eu não vou fazer uma memória, porque estamos em progress. Isso que eu estou descrevendo não acabou. Então, a gente passou das ciências sociais para a sociologia, antropologia e ciência política, mas nós estamos ainda continuando. Então, não é uma memória que eu estou trazendo, eu insisto nisso. Por quê? Porque o CERU foi importante na construção dessa diversificação. Bom, agora vamos nos divertir um pouco dentro desse in progress. Aí, quando eu penso em cultura, né? Estamos falando em sociologia, estamos falando em cultura, em saber, por favor, o próximo. E uma coisa que me vem imediatamente à cabeça é o que está no próximo quadro. Isabela, o próximo quadro, por favor. O que é isso? O Partenon, a Grécia. Aí vocês vão dizer, não, mas essa professora aí está muito atrasada, ainda está pensando na Grécia. Aí eu estou pensando na Grécia, sim. Faz parte. Grécia, para mim, para minha geração, representava o saber. Então, era assim, se existia uma coisa que eu queria conhecer, era a Grécia. E a primeira viagem que eu pude fazer fora do Brasil
eu fui para a Grécia. Na verdade, eu ia para Israel, mas eu dei um jeito de passar pela Grécia, porque o que eu queria mesmo era conhecer a Grécia. Por quê? Porque a Grécia simbolizava para mim isso, o saber. Tinha bebido isso na escola pública. Muito bem, mas o tempo passou e aí vamos ver onde eu fui parar. Próxima, Isabela. Fui parar na Sorbonne, porque não que eu tivesse ido estudar lá, a primeira vez que eu pude ir, eu queria ver a Sorbonne. Sabe, era uma coisa assim que estava na minha cabeça, da Grécia para a França, para Paris. Ah, bom, então isso significa o quê? Eu não fui para a Disney, nem meus filhos eu não levei para a Disney, mas eu fui para esses lugares, esse lugar do saber. Por quê? Porque eu tinha incorporado, a gente pode chamar isso de colonialismo, um colonialismo cultural, pode ser que seja, ou imperialismo cultural, é verdade, mas eu bebi isso, e aí, ainda esta semana, aconteceu o seguinte, aí, Isabela, vamos ver o próximo quadro. Olha onde que eu fui parar. Na Maria Antônia. A Maria Antônia foi onde começou tudo, onde começou a Faculdade de Filosofia, onde começou o CERU. Vocês estão vendo as colunas? Essas colunas brancas? Lembra, não lembra o Partenon? Lembra um pouco a Sorbonne? Na verdade, eu acho que esse colonialismo cultural ou esse imperialismo, chamem como vocês quiserem, mas isso representou o quê? A incorporação da cultura francesa. Sim, a gente era educada dentro daquela vertente francesa, mas não era só isso que funcionava. Funcionava muito mais o que acontecia dentro deste prédio, que era um prédio pequeno, um prédio modesto, tinha 3 andares, tinha um pátio onde a gente se encontrava, não tinha biblioteca, os móveis eram todos assim remendados, cadeiras diferentes, as salas mínimas, não tinha nada, mas tinha gente. Tinha uma coisa maravilhosa, tinha saber, tinha professores, tinha pesquisadores. E nós, da Faculdade de Filosofia, do curso de Ciências Sociais, o que nós queríamos? Nós vínhamos de escola pública, a gente não vinha de escolas assim sofisticadas. Então, aquilo ali tinha que fazer uma faculdade ali, era ali que a gente ia fazer, e lá nós fizemos. E o maravilhoso da Maria Antônia, que a gente falava Maria Antônia, né? É que lá a gente encontrava alunos de física, de matemática, de letras, de química, de muitas matérias, porque todo mundo, de dia e de noite, nós tínhamos aulas lá, e a gente se encontrava ali. E isso criava um saber, uma troca absolutamente importante. Tão importante que, quando, em 1968, teve uma guerra com o pessoal do Mackenzie, a primeira coisa que fizeram foi acabar com a Maria Antônia e mandar a gente para o Butantã. E aí a gente foi para o Butantã. Hoje, a Maria Antônia ainda funciona, mas não é mais a mesma coisa. Muito bem. E o que eu quero dizer é que a Maria Antônia já tinha um DNA de pesquisa, um DNA de se preocupar com o quê? Com a sociedade, com a pobreza, com a imigração, com a questão étnica, com tudo isso. E quem é que trabalhava lá? O Florestan,
Florestan Fernandes, Rui Coelho, Aziz Simão, Lorival Gomes Machado, Ruth Cardoso, Egon Schaden, Antônio Cândido e Marisaura Pereira de Queiroz. Marisaura não foi minha professora, mas foi uma grande amiga, uma grande orientadora, ela me orienta até hoje. Bom, aí Marisaura, o que ela fez? Ela inventou de reunir alunos e professores e começarmos a fazer pesquisa, porque não tinha pesquisa, não tinha nada. Como eu estava dizendo, era um grupo de pessoas com muitos interesses, mas a gente tinha que inventar tudo. E Marisaura, com a sua criatividade, inventou de fazer uma reunião com nós todos. Bom, aí começou. Vamos fazer um estudo sobre a questão rural. Aí eu, como não sou muito voltada para o lado rural, falei, então vamos fazer um lado urbano. E assim foi. E aí nós começamos, mais de meio século atrás, começamos a trocar informações, desenvolver metodologia, desenvolver histórias de vida, e desenvolver fotografia, desenvolver gravação, tudo que não existia. Então, o Ceru passou a reunir e convidar colegas, professores de vários lugares, era aberto, era uma coisa assim muito democrática, e as pessoas podiam vir e podiam discutir conosco e fazer propostas. E assim íamos todos crescendo e trazíamos também pessoas de fora e começamos a viajar e começamos a desenvolver uma série de atividades e todos esses temas começaram a ser incorporados. Eu me lembro, imaginem, o professor Simão Matias, que era presidente da SBPC, me procura um dia. Na verdade, ele queria falar com Marisaura, que não estava. Então, veio falar comigo. Eu era instrutora voluntária, hein? Trabalhava como professora, mas não ganhava nada, porque durante 2 anos tive que ficar trabalhando, né? E aí Simão Matias me procura e diz, mas nós precisamos levar as humanas para a SBPC, porque lá só tem ciências exatas, predominam as ciências exatas, estão faltando as ciências humanas. Gente, vocês conseguem imaginar? Isso, antes de 70, nós começarmos a ir para a SBPC, abrir na SBPC espaço para a sociologia. Pois é, e foi assim que a coisa caminhou. E aí a gente foi incorporando cada vez mais os temas de família, carnaval, habitação, como eu estava dizendo, né? Imigração, história oral. E cada um desses campos foram se alargando, se alargando. Hoje, quando a gente vê isso na SBPC ou na Ampox, a gente imagina que isso já estava sedimentado. Não, não estava. Foi o Ceru que empurrou essas temáticas. Você subtrai. Posso continuar? Bom, então, a partir daí, hoje, quando a gente chega no 47º encontro, eu acho que a gente tem que recuperar essa história. Este quadro que vocês estão vendo foi a briga da Maria Antônia com o Mackenzie. Eu estava dando aula nessa sala daí da frente. Um aluno chegou e me tirou e falou assim, professora, sai daí porque você vai levar uma pedrada. Realmente, a gente levou pedrada, né? Depois disso, acabou, né? Fomos embora, fomos mandados embora e pronto. Mas o que foi construído ficou, se ampliou, hoje faz parte, eu acho que é uma história. Nós temos que reverenciar Marisaura, porque o Ceru é a Marisaura.
claro que com o trabalho de todas nós, né? Da Zeila, da Maria Helena, enfim, de todas nós E eu também quero lembrar da Oscarlina Rezende, porque, gente, vocês não fazem ideia, neste período que eu estou descrevendo, não é que não tinha computador, não tinha nem telefone. A gente tinha que telefonar da casa própria. Nós tínhamos que subscritar todos os envelopes, botar o selo e levar no correio. E Oscarlina foi uma pessoa fundamental. Ela era aluna e depois se tornou secretária. E depois, enfim, trabalhou muito tempo. Mas voltando, mais uma vez, a Marisaura, porque eu realmente reverencio Marisaura e eu faço votos que o acervo dela seja acolhido por alguma dessas nossas instituições, porque ela se foi, mas o seu material todo está aí. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade, espero não ter cansado vocês, mas estou à disposição para a gente poder conversar. E, para terminar, vejam, isso tudo foi o que nós fizemos, aqui estão todos os temas que nós trabalhamos, e o próximo quadro já é para vocês. Aqui está o doutor Fernando de Azevedo, que era o primeiro grande sociólogo do departamento, Marisaura, e, finalmente, vocês agora devem continuar com esse trabalho. Muito obrigada. Obrigada, professora. Professor Mário Antônio. Gente, então, está aberta a palavra para questões e pronunciamentos que sejam dirigidos à professora Eva, né, após a sua palestra. Bem, eu vou falar, porque eu estou com 82 anos, estou me vendo uma crópia desse pessoal todo aqui, e, claro, não? E é um prazer enorme ouvir falar com a Maria Antônia, sou da turma de História, é claro que convivi com todos, mas muito mais com os historiadores, e isso que a Eva falou foi, de fato, uma coisa magnífica. Nós todos nos uníamos ali no pátio, trocávamos revistas, trocávamos impressões, mas a História foi a primeira a se mudar para quase o pântano na época, né? O Butantã. Nós passávamos no meio das cobras, porque íamos até o Largo de Pinheiros, mas muito bem acompanhado, Sérgio Parco de Holanda, Egon Schaden, esse pessoal todo que participava, claro, né? Eduardo Oliveira França foi meu orientador, e, enfim, essas coisas ficam muito em nossa mente, e a memória faz parte da história. Concordo plenamente que a época do obscurantismo nunca esteve tão densa como neste momento. E, dentro das nossas realidades existenciais, temos, de fato, de continuar a protestar. Eu passei por 2 ditaduras, né, pesadas, Getúlio Vargas foi pesadíssima, meu pai na cadeia há muito tempo, várias vezes, depois, claro, dos governos militares, e achava que eu iria terminar, já não estou, né, na década de 80, nós pertencemos à classe dos quase mortos, mas, enfim, não esperava passar por outra ditadura, mas nós já estamos nela, plenamente já estamos nela. Então, eu achei a fala da Eva tão importante, tão fundamental, para nós nos relembrarmos do que significam as trocas, do que significa o congressamento e do que significa a pesquisa de maneira geral. Então, foi um prazer enorme ter participado desta 47ª edição, né, do CIRU. Não é bem a minha praia, mas História Social e das Mentalidades está presente dentro das ciências sociais, é claro. Nós separamos apenas. Obrigada, Eva.
Mais alguma questão? Caso Gente, a vocês... palavra está aberta para quem quiser dirigir questões para a professora Eva. Eu gostaria de... Na verdade, nem é uma grande questão, é mais saber um pouco mais sobre as questões que eram urgentes para a senhora, professora, né? E as mais necessárias, escolhidas, especialmente por conta de uma cidade tão múltipla como São Paulo, né? E que acabou sendo cenário dos seus estudos, né? Eu acompanhei vários dos seus trabalhos, utilizei, inclusive, na minha tese de doutorado, a obra Eu Não Tenho Onde Morar, sobre as vilas operárias, e queria saber um pouco mais sobre essas questões urgentes, especialmente que a senhora escolheu, né? De imigração, de gênero, o que, na verdade, tocava mais nesse momento, principalmente de transição, né? Da sociologia, das ciências sociais para a sociologia, antropologia e história, entre outras áreas, né? Eu sou da história, mas também das ciências sociais. Então, para mim é muito interessante pensar nessa perspectiva, né? Não somente de construção de objetos, às vezes tão próximos a nós, eu sou paulistana, mas moro aqui no Rio há 11 anos, desde que vim para a Rural, e acabei abraçando os objetos da Baixada. Então, é exatamente sobre essa perspectiva que vai a minha intervenção, né? Para saber um pouco mais sobre essa sua escolha de gênero, do feminino, da imigração, das vilas operárias, né? Quais eram as questões mais urgentes que a senhora percebeu, especialmente nesse momento de 1960 a 1980? Acho que era isso. Obrigada. Elis, né? Elis, olha, essa tua pergunta tem um lado pessoal e tem um lado coletivo. Do ponto de vista pessoal, você sabe que a gente se apaixona por temas. Então, não adianta dizer, vai estudar enchente, porque enchente não é meu tema, não me move. Mas vai estudar habitação operária, aí, quer dizer, na verdade, os temas eles chegam para a gente, né? A cada momento há algum problema que é maior do que os outros. Então, por exemplo, por que eu fui me interessar pela questão da habitação operária? Eu morava no Brás. Brás era um bairro operário, mas eu era classe média e eu morava numa rua classe média e operária misturado. O bairro era muito misturado. E tinha cortiços. E era uma coisa que eu não me conformava. Como é que podia ter cortiço? E eu via as pessoas lá, eu via, comiam na rua. Era uma coisa que me tocava profundamente. Então, na hora que eu pude escolher, eu tinha que estudar habitação, eu tinha que estudar esses lugares. Como é que as pessoas iam parar nesses lugares e por que elas iam e como poderiam sair desses lugares. Aí foi realmente uma das pesquisas mais lindas que eu fiz na minha vida, do ponto de vista pessoal, mas muito dolorosa, porque você que deve ter lido o livro, vê como as pessoas sofriam muito, como ficavam muito dependentes do trabalho e da casa, né? Como hoje, aliás, hoje, quando eu falo com o pessoal de Paraisópolis, por exemplo, é a mesma coisa. Quer dizer, é um problema que a gente não resolveu neste país ainda e não tem sentido ele ainda continuar. Então, eu não vou te dizer que eu já parei de estudar essa questão, porque eu não vou parar nunca mais, mas
é um tema que, enquanto a gente pudesse fazer alguma coisa, tem que fazer. Bom, então, este foi um dos temas. O outro tema é o feminismo. O Mário Eufrásio, quando fez o meu currículo, ele não colocou que eu sou feminista, mas eu sou feminista de alma. Eu sou muito feminista. Sempre fui feminista. Acho que antes de existir o conceito ou o nome, eu já era. Então, essa questão da identidade das mulheres, do direito das mulheres, era uma coisa que sempre me preocupou, sempre. Então, não adianta, eu podia estudar a habitação, ou eu podia estudar o judaísmo, mas por trás disso estava a questão da mulher, sempre esteve. E é um tema que eu ainda não resolvi, porque eu continuo agora estudando a questão das masculinidades e do feminicídio, e é um tema inesgotável, porque este país ainda é um país patriarcal, é um país que mata as mulheres, estupra as crianças, meninas e meninos. Nós continuamos vivendo numa situação absolutamente irresolvida. Então, são temas, eu não posso te dizer que é um tema do passado, porque é um tema de hoje. Eu estudei isso 20 anos atrás, mas eu continuo hoje. Claro que com uma outra metodologia, com outras intervenções. Por exemplo, agora, por que são as mulheres negras que são mais violentadas e morrem mais? Como que eu posso resolver isso? Quer dizer, resolver no sentido de entender. Como eu posso entender que essa situação continue existindo? E, enfim, então, é o seguinte, as questões são urgentes, mas tem um lado, como eu disse, pessoal. Não adianta você escolher. Ninguém vai chegar para mim e vai dizer estude X, porque não adianta. É muito pessoal. E eu acho que isso acontece com todos os sociólogos, porque não são escolhas assim, sem sentido, não são. São coisas que mexem com a nossa estrutura psicológica, com a nossa alma, mexe com a gente. Então, agora, tem uma coisa, a sociologia também tem instrumentos para você se afastar e ter objetividade. Então, se eu entro numa luta, num movimento social, eu estou na briga, mas se eu estou estudando, eu não estou misturando, não misturo uma coisa com a outra. Porque se eu perder a objetividade, aí não adianta, eu estou misturando as coisas, não ajudo nem uma coisa nem a outra. Então, é muito importante a metodologia, toda a estrutura, ter uma discussão com seus pares e com seus não pares. É muito importante o contato e a observação, e não só uma observação participante, mas você conversar, inclusive, com seus inimigos, entre aspas, o inimigo. Pessoas que pensam diferente de você, que é a única maneira de você manter essa distância e aí realmente conseguir entender os problemas. Não sei se era isso que você queria saber. Obrigada, professora. Muito inspirador. Obrigada. A palavra continua aberta para quem quiser dirigir questões, indagações, esclarecimentos. Boa noite. Boa noite, professora Eva. Boa noite, Herbert. Eu parabenizo pela excelente e esclarecedora conferência de abertura no nosso evento. Eu sou geógrafo de formação, professor de escola de linha na Amazônia e tive a felicidade de transitar na geografia com a política, trazer a política. E trabalho também com colonização na Amazônia, na faixa de fronteira. E aí a Maria Isaura de Queiroz
foi uma indicação do professor José Januário de Oliveira Amaral, pessoa que eu tenho uma estima muito grande. E, a partir dessa obra, eu consegui chegar no livro Mandonismo Local na Vida Política Brasileira e conhecer um pouco do trabalho da professora Maria Isaura. Mas o que mais me chama a atenção é o livro dela, Variações sobre Técnicas de Gravação no Registro de Informação Viva. Esse livro dela, ele está atualizado, ele não está desatualizado, ele é fantástico, né? Esse trabalho, esse livro nos ajuda muito no trabalho de campo, né? Você portar o gravadorzinho, portar a prancheta com papel sulfite e caneta para fazer as devidas anotações, nos permite observar a paisagem, observar o lugar, observar, né, a fala dos entrevistados. E para mim é com muita satisfação, né, estar nesse encontro, participando desse encontro, né, e ver uma explanação tão bonita em termos de Maria Isaura de Queiroz, né, e a sua reverência a ela na sua fala. Parabéns. Eu tenho muito a agradecer aos ensinamentos da professora Maria Isaura Pereira de Queiroz. Então, que os nossos colegas pesquisem, busquem, né? E o livro dela sobre mandonismo local na vida política brasileira me ajudou muito também. E aí eu desenvolvi um tema sobre poder local, analisando as eleições municipais de Porto Velho, na minha dissertação de mestrado. E isso é bom. Mostra que os autores, né, estão vivos de sua obra continuada. Agora eu pergunto, professora, nós estamos vivendo em tempos de obscurantismo, em tempos difíceis, tempos de incertezas, ou talvez de certezas. Esse cenário que nós estamos vivendo, inclusive Rondônia, é o estado mais bolsonarista da nação, inclusive em termos de resultados eleitorais, que eu também pesquiso e analiso resultados eleitorais. Então, nós temos um estado onde o bolsonarismo representa quase 80% da intenção de voto da população, né, nas pesquisas. Isso foi em 2018 e para 2022 o cenário não é muito diferente. Eu lhe pergunto, como vencer esse fascismo tropical? Como vencer as forças reacionárias que tanto está presente na obra de Maria Isaura Pereira de Queiroz na atualidade? Forças reacionárias que se manifestaram nas eleições e que levaram Fernando Collor ao poder e que levaram agora o atual presidente Jair Bolsonaro ao poder. Como vencer essas forças reacionárias que defendem um Estado liberal, um Estado mínimo para o povo e um Estado máximo para eles? Como vencer? Essa é a minha pergunta. Só isso, né? Só isso. É querer muito, né? Exigir muito. Imagine eu no Estado bolsonarista. Eu acho que claro que eu não tenho a bola de cristal para responder essa terrível pergunta que você está fazendo. Agora, quantas pessoas morreram lá em Rondônia em consequência do Covid? Nós estamos no ranking na região norte, perdemos só para o Amazonas. Então, eu acho que a primeira coisa a ser feita... E outra coisa, é um estado em que as pessoas não querem se vacinar, as vacinas estão sobrando nas geladeiras, as pessoas se recusam a vacinar. Então, agora, você não acha que o fato de terem morrido tantas pessoas e ter faltado oxigênio, ter faltado possibilidade de respirar, tudo isso tinha que ser conversado com as pessoas?
Sim, isso está tendo, inclusive, uma audiência sobre passaporte sanitário, no dia 11 de novembro, agora, na Assembleia Legislativa de Rondônia. E o que mais nos admira é essa resistência, né, à vacina. E assim, também a academia, eu acredito que, eu até, inclusive, estou propondo escrever um artigo em que a gente verifica que falhou, porque diante de uma pandemia, a geografia da saúde ela não revelou o possível caos diante de uma pandemia no país. Então, você sabe que, de modo geral, essa resistência à vacina, ela é patrocinada pelo governo federal, né? Ela é patrocinada. Então, não porque você vai virar jacaré, porque você vai ficar homossexual, porque você, se tomar a vacina, você vai ficar com AIDS. Isso é o que o governo federal fala. Agora, a gente tem que fazer a contra-informação. Eu não vejo como não fazer a contra-informação. Vocês têm lá no Amazonas e na região de Rondônia uma coisa maravilhosa, que são essas mulheres que vão nas casas para pesar as crianças, para vacinar. E vacina, né? São os agentes de saúde. Exatamente. E tem as rezadeiras também. A Maria Isaura falava no livro dela também, sobre as rezadeiras. E aí tem a professora Maria das Graças até que pesquisa isso aqui no grupo de Geografia e Gênero. Não, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, estas mulheres que vão às casas, elas podem ser as difusoras da importância da vacina. Sim. Se você quer modificar um quadro, você tem que começar com essa gente que fala a mesma língua deles. Não adianta ficar mandando fazer um artigo ou fazer um trabalho acadêmico, porque não é por aí. Mas se você fizer pequenos grupos com essas mulheres de orientação, como fizeram aqui em Paraisópolis, em várias favelas aqui, como que foi feito? Com essas mulheres, donas de casa, mulheres que têm a família, que não podiam sair, e foram elas que foram fazer a comida, que foram fazer a higiene, e que mobilizaram a população. Eu acho que o único modo, pelo menos é o que eu enxergo de longe, mas talvez eu vá para lá para tentar entender um pouquinho mais. Mas eu acho que, a mobilização, através de movimentos, de grupos pequenos de mulheres e homens, aí você consegue atuar sobre a população e fazer com que ela mude de ideia. Agora, se isso depois vai reverter o quadro eleitoral, espero que sim, né? Porque, afinal de contas, quando você está numa casa que morreu o pai, morreu a mãe, morreram pessoas jovens, não é gratuito isso. Rondônia foram 271 mil casos e 6.570 óbitos atualizados. Entendeu? Então, você acha que não dá para trabalhar a partir disso? A partir desses óbitos, dessas famílias? Eu mesmo estou vivo por um milagre. Eu fiz um tratamento domiciliar de Covid. Escapei, entendeu? E assim, foi graças também às plantas da Amazônia. Muito bem, então vamos difundir essas plantas. Tem que usar tudo que for possível. Você não pensa que você é o único. Eu acho que tem mesmo que continuar fazendo isso. Agora, eu não vejo outra maneira, mas vamos pensar junto. Quem sabe se a gente consegue superar isso. Agora, eles têm muito dinheiro, eles têm mídia, eles têm televisão, é muito complicado mesmo, mas nós vamos vencer.
Inclusive, professora, não é fácil. A Amazônia está sendo destruída dia a dia. O meio ambiente está sendo destruído dia a dia. E usa esse espaço para fazer essa denúncia. É preciso reverter o que está se fazendo de agressão à Amazônia. Não é fácil. Inclusive aos indígenas. Entendeu? Nós tivemos aqui o indígena da Urueuauau, né, que foi morto, estava até vigiando. São constantes invasões de terra às terras indígenas, às aldeias. Né? É um cenário de terror, de horror. E nós estamos vivendo. A Zeila está fazendo um sinal lá, acho que ela quer falar, né? Eu acho que eu já falei demais também. Não, é que nós estamos dialogando e aí tem que dar uma chance para ela. Não sei se estou com fala. Estou. Oi, Eva, agora sumiu aqui. Ó. Vocês estão me enxergando? Não, mas estou ouvindo. Mas eu queria mostrar o seu livro. Qual? E agora? Alguém? Zeila, tem uma câmerazinha embaixo. Vê se você consegue clicar na câmerazinha para abrir. Aí, abriu. Estamos te vendo. Obrigado. Mas tudo bem. Alguém pediu para mostrar, para falar qual era o livro da Eva. Foi eu que pedi, Mestre Paulo. Na tela aqui, mas em todo caso. Então, eu estou... Está dando para ver? Tá. Estou vendo bem, muito obrigado. Tá? Okay. Então, eu fui buscar lá, já tinha separado. E aí eu queria fazer um comentário. Posso? Pode. Lembrar, Eva, que quando eu comecei o curso de Ciências Sociais, você foi uma das primeiras professoras minhas de Sociologia lá na Maria Antônia, entendeu? Eu também não tive aula com a Marisalda na Maria Antônia, eu tive com você e com vários outros, não é? Com Egon Schade e com vários outros, né? E também lembrar a sua grande contribuição no tocante à parte do trabalho com histórias de vida e depoimentos. Você foi uma das primeiras pessoas a dar curso sobre isso e disponibilizar uma bibliografia riquíssima para a gente, né? Então, eu nunca esqueço que o primeiro curso que eu fiz de histórias de vida, depoimentos, foi com você, né? E aí, lembrar que você disponibilizou uma bibliografia muito interessante para a gente, né? Porque naquele momento você já estava começando a trabalhar com histórias de vida, né? Então, a Marisaura já estava fazendo escola fazia tempo, assim, né? Fazia tempo, entendeu? Mas você trabalhou e deu curso importante sobre história de vida. Então, né? Nunca esqueço. Zeila, obrigada de você lembrar isso. Então, eu vou aproveitar para contar o seguinte. Quando eu resolvi estudar a questão da imigração judaica contemporânea, foi justamente a partir de histórias de vida. Porque eu lembro. Não tinha bibliografia e eu queria entender, não é? Eu queria entender as minhas raízes. E aí eu peguei um período, no fim do século XIX, até a Segunda Guerra Mundial, mas eu não peguei o Holocausto, foi antes, porque eu queria realmente pegar as raízes da imigração judaica para o Brasil. E eu já estou contando... Bom, o livro está aí, é lindo, já está na segunda edição, chama-se O Brasil como Destino, mas o que eu quero contar não é a propaganda do livro, não, é que todo esse material, porque tem fotografias,
tem as entrevistas, que está tudo gravado, foi transcrito, e agora nós criamos aqui em São Paulo um museu judaico, e eu doei tudo para esse museu. Então, quem quiser pode pegar, vai lá e pode ver tudo, e pode refazer, pode fazer outras histórias, fazer outros cruzamentos. Exato, pode usar o material. E eu acho tão importante isso, porque a gente fica com esse material guardado, não adianta, né? Nós temos mais é que difundir isso. Quer dizer, aprendeu numa aula, mas tudo bem, agora está aí, fica do mundo. Aí a gente fez também um vídeo, o vídeo está na internet. Agora, no museu, eles vão fazer cópias de partes do vídeo para poder... Sabe, uma coisa vira outra. Aí é muito importante, porque o nosso trabalho acadêmico, ele não é assim compartimentalizado, né? Vocês sabem. Então, a gente pode distribuir, difundir, além de publicar, ainda dar como o Herbert colocou aí, a Marisaura ensinando a fazer história de vida, usar o gravador. Eu fiz o outro lado, né? Como é que você colhe as histórias e doando isso. Acho isso muito importante. Para nós, posso falar? Pode. Para nós foi assim, uma escola importantíssima, ter Marisaura e você junto, né? Quer dizer, as duas lidando com essas metodologias, né? Além da questão da imagem, né? Porque, como a Marisaura também já se preocupava muito com isso, eu fui naquela primeira pesquisa lá no Raso da Catarina, né? Enquanto era aluna de graduação, que a gente até discutiu o filme há 3 anos atrás, do nosso encontro do Ceru, né? Então, a gente tinha essa liberdade de desenvolver as pesquisas conforme o problema nosso, que a gente procurava desvendar, conforme era necessário e conforme era possível, né? Se tinha que entrar nas montanhas lá do Vale do Ribeira, a gente ia. Se tinha que ir para o Raso da Catarina, lá na terra do messianismo, a gente ia, né? Se tinha que ir para os arquivos, também ia. Entrevistar pessoas também, né? Então, é uma coisa que essa liberdade para fazer pesquisa é que não pode ser fechada também. Eu fiquei com medo disso, porque a gente colocou lá que era para entregar no máximo dia 10. Quem está falando? Eu ia falar agora se a professora Zeila já terminou, senão eu aguardo a minha vez. Pode falar. Acho que posso falar? Então, quero também cumprimentar a professora Eva, né, pela brilhante conferência. Eu, desde a graduação, conheci e tenho participado dos encontros do Ceru, uma escola formidável de formação para a gente. Durante o meu doutorado, fiquei um pouco mais distante por questões geográficas, e agora estou aí me reaproximando com o generoso convite da Célia e da Carmen, né, a quem eu agradeço muito. Professora Eva, você falou, né, dessa questão do obscurantismo, ciência, e relatou também aspectos tanto da vida pessoal quanto da vida coletiva na época da Maria Antônia, e atrelado a isso a experiência de ter vivido e passado por 2 ditaduras, né? A ditadura de Vargas e depois a ditadura de 64. Então, assim, um pouco com base nessas experiências pessoais suas e também nas experiências coletivas
vivenciadas no âmbito do CERU, da Maria Antônia, e também com outros colegas de outros departamentos, que sinais, né, que a gente hoje poderia emitir, tanto do ponto de vista teórico, mas também do ponto de vista prático, da praxis, que sinais que a gente talvez pudesse emitir para as novas gerações, tendo em vista a superação do obscurantismo atual. E também, assim, o contrário disso, né? Ainda baseado nas suas experiências, que possíveis sinais que as novas gerações, tanto teóricos também práticos, né? Estou pensando nos movimentos populares, nos sindicatos, nas associações de mulheres, nos grupos de jovens, que sinais que esses atores eventualmente podem estar emitindo e que nós não sabemos ainda decifrá-los teoricamente e empiricamente, né? Não sei se você poderia falar um pouco sobre isso com base nas suas experiências, né? Porque é uma trajetória, né? Muito interessante essa sua. Você passou por 2 ditaduras, então tem um acúmulo aí, né, de vivência empírica, mas também teórica e tal. Talvez, assim, em síntese, né, assim, o que fazer com o que está sendo feito de nós nesse momento? Bom, é bem complexa essa sua pergunta. Olha, José, né? O que está José C. O que é o C? Não. José Carlos. José Carlos. José Carlos. Eu hoje atuo no Centro de Estudos Migratórios de São Paulo, a Missão Paz. Tá. Olha, é o seguinte, bom, do período Getúlio eu não posso falar porque eu era muito criança, mas a segunda ditadura eu posso falar sim. Ainda hoje eu recebi um livro sobre o Vlado Herzog, que foi morto pela ditadura em 75. E eu vou te dizer uma coisa, a 7ª edição desse livro, o Vlado era nosso colega, ele era aluno de filosofia. Era um menino, ele era colega da minha irmã. O cara tinha 60 anos, 60 e poucos anos. Enfim, acho que nem isso. Era um cara brilhante e foi morto pela ditadura. Morto. Quer dizer, fizeram de conta que ele tinha se suicidado, ele não se suicidou. A mulher dele, a Clarice Herzog, provou que ele não tinha se suicidado, que ele foi morto. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, a partir daquele evento, do dia em que ele foi morto, e nós já estávamos em plena ditadura, teve uma missa ecumênica. Tinha um rabino, um protestante, Dom Paulo, e mais, eu não lembro mais a quarta pessoa. São Paulo se mobilizou, os jovens se mobilizaram, todo mundo foi para a rua. Disseram que a polícia não ia permitir. Com polícia ou sem polícia, nós fomos para a rua, todo mundo foi. A gente descobria caminhos para poder chegar na praça, na frente da catedral. Então, isso significa o seguinte, a gente não pode abaixar a cabeça. Em situação de ditadura, em situação fascista como nós estamos vivendo hoje, não podemos abaixar a cabeça. Temos que reagir. Como que você reage? Cada um à sua maneira. Dando aula, escrevendo em jornal, participando. Eu participei, por exemplo, de um grupo chamado Direitos Já. É um grupo eclético. São pessoas de
diferentes posições, mas que lutam pela democracia. Democracia é fundamental. Como é que nós podemos viver num país sem democracia? Então, cada situação, a gente tem que levantar esse problema. Você vai no supermercado, eu posso até ser um pouquinho chata, mas eu estou no supermercado, eu estou falando em democracia. E tem várias maneiras de você falar em democracia. Do mesmo jeito que você pega um cara que é machista e que você encontra um jeito de mostrar para ele que aquilo que ele falou não é bem engraçadinho, né? Então, esses artifícios, eu não vou te dar uma receita, porque não existe, mas uma coisa eu tenho certeza, a gente não pode abrir mão dos espaços que a gente já tem, porque nós vamos ter eleição, nós vamos ter partidos políticos, nós temos que apoiar o Superior Tribunal Eleitoral, temos que apoiar os ministros do Supremo, temos que apoiar essa gente, porque são eles que estão segurando a democracia. Agora, você faz parte do partido, o outro faz do outro, a esquerda está toda dividida, o que é uma burrice. Eu estou falando português claro. Onde já se viu quando você... Eu queria saber se vocês vão estar abertos no dia 31 de dezembro. Desculpe. Como que vai funcionar? Como vai o quê? Me interromperam, não sei o que aconteceu. Acho que foi o Bolsonaro que entrou aí. O que eu quero dizer é que, se você tem 10 esquerdas, essas 10 esquerdas, se elas não se unirem, nós não vamos nunca vencer o obscurantismo. Temos que vencer. Então, eu acho que é uma questão também de negociação, de discutir, de dialogar. É preciso dialogar. Aí, José, eu acho que é possível, sim, superar essa situação. Olha, mais difícil do que o feminicídio, eu não estou vendo. Eu acho mais difícil resolver o problema do feminicídio do que resolver o problema da eleição do Bolsonaro. Porque eu acho mais fácil a gente vencer o Bolsonaro do que mudar a cabeça desses homens que são machistas. Agora, como é que você vai fazer isso? Se o cara já foi educado desde pequenininho, que ele tem que ser machão, que ele tem que bater, que ele tem que ser respeitado. Quer dizer, a proposta, eu sei qual é. Você tem que educar os meninos desde muito pequenos a respeitarem as suas mulheres, as suas mães, as suas irmãs. Respeito. Agora, você vive num país em que você tem que orientar os professores, que estão proibidos de falar em gênero, você tem que orientar os professores a fazerem artifícios para educar os meninos a respeitarem as mulheres desde pequenos e das mulheres a respeitarem os meninos, claro, né? Agora, isso, meu amigo, vamos continuar dialogando. Professor Mário. Muito grato, tá? Estou à sua disposição. Professor Mário. Gente, continua ainda aberta a palavra, embora já seja 19h20. Talvez quem ainda tiver questões a encaminhar, temas para serem considerados pela professora Eva, aproveite, porque se aproxima o momento em que a gente vai ter que encerrar essa atividade inaugural. Eu estou admirada que tem 42 pessoas assistindo. É demais. Mas tudo bem. Se tiver mais pergunta, estou aí. Acho que não temos mais questões, professor Mário. Bom, se ninguém tem interesse em levantar mais questões,
propor alguma discussão adicional, nos aproximamos do momento em que encerramos a atividade. Devo agradecer com extremo contentamento, extremo orgulho por receber a figura dessa colega querida, que é a professora Eva Blay, que se dispôs a fazer a conferência de abertura desse encontro do CERU, que contou com a participação de um número até apreciável de pessoas, dadas as circunstâncias, né? É a primeira experiência que a gente está tendo de fazer uma conferência de abertura online, né? E convido a todos que participem amanhã dos 7 grupos de trabalho que irão se reunir a partir das 13 horas. O de estudos urbanos, de educação, de imigração, de religião, identidade e patrimônio, metodologia da pesquisa e turismo, cultura e sociedade. Agradeço a participação de todos, a presença de todos. A Zeila quer falar. Sim, professora Zeila, por favor. Vamos ouvir a professora Zeila, antes de encerrar. Zeila, você está com o microfone travado. Toque para falar. Está ouvindo? Agora sim. Agora sim. Lembrar que também amanhã tem outra conferência e no outro dia também, né? Verdade. E agradecer muito a Eva, né? Queria agradecer mais uma vez a Eva e falar em tom de brincadeira que a gente achou que ela só não ia gostar era da foto, e ela mandou uma foto maravilhosa para a gente colocar no cartaz, entendeu? Então, agradecer mais uma vez em nome do CERU e a todos os participantes e aqueles que nem ficaram sabendo que a gente está fazendo o encontro. Obrigada, Zeila. Pronto, acabei. Então, só para reafirmar, né, a conferência de amanhã, às 18 horas, a produção audiovisual na metodologia da pesquisa em ciências sociais, com o professor doutor Maurício Roberto da Silva, da Universidade Federal de Santa Catarina, né, mediada pela professora Zeila de Brito, Fabri de Martini, né, que é diretora do CERU, e a professora aposentada da Unicamp, né. Também gostaria de agradecer em nome do PPG-PAX, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a professora Eva, dizer que é uma emoção muito grande ver uma mulher como a senhora falando com tanta paixão, né, de todos esses temas, né? É compreensível, né? Quando a gente fala de habitação, da ausência de habitação, a gente falar de mulher, a gente falar das carências, né, que as mulheres, infelizmente, ainda são vítimas nesse país, né, e a gente falar de tantos outros temas que a senhora trouxe aqui. Então, muito obrigada, é um prazer tê-la conosco nessa noite. Eu que agradeço. Boa noite a todos, né, até amanhã. Zeila, Arlete, querem dar uma boa noite a todos, muito obrigada. Tchau. Obrigada a você. Em nome do Centro de Estudos Rurais e Urbanos da Universidade de São Paulo, agradeço mais uma vez a professora Eva Blay a todos e a presença de todos nesse nosso encontro. Não esqueçam das atividades de amanhã, né? E esperamos contar com a professora Eva ainda outras vezes, é claro, teremos outros encontros no futuro, e exortamos a todos que participem ativamente das atividades, não só dos seus nichos acadêmicos, mas também colaborando para a continuação das atividades do CERU e também do esqueço o nome da instituição da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que está participando conosco.
Como é que é? Programa de pós-graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Que é a nossa parceira nesse encontro, né? Então, muito obrigado a todos, uma boa noite. Até amanhã. Amanhã estaremos todos juntos de novo. Um abraço. Até amanhã. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau.